Eis que cá estamos nós de novo na luta, né? Vamos terminar essas teorias administrativas aí de uma vez por todas. Agora retomando os estudos com a nossa teoria comportamental. Essa teoria que é muito bacana de se estudar, porque é uma teoria ainda em aberto e é uma teoria que tem extrema influência no pensamento administrativo moderno. Os estudos inerentes à teoria comportamental, eles não cessaram, tá, gente? Por mais que essas teorias tenham se sucedido, elas não são opostas umas às outras, nem sempre serão. É claro que há umas que são opostas umas com as outras aí, mas nem todas serão. E a teoria comportamental, ela vai ampliar o objeto de análise daquilo que fez a escola das relações humanas. Que a escola das relações humanas, ela já enfatizava as pessoas, reconhecia a organização informal, mas tinha um caráter muito redutivo e uma visão muito romântica da condição humana. A escola comportamental já vai trazer muitas contribuições em relação à motivação, liderança, com um caráter mais eclético, um caráter mais aberto, conciliando tanto a formal quanto a informal, não só com ênfase na informal ou só nas pessoas, ok? Ainda que as pessoas sejam a maior ênfase dessa teoria. Então vamos entender como é que essa teoria evolui, como é que ela contribui para o pensamento administrativo moderno. Vem comigo. Bom, teoria comportamental de administração. Aqui eu coloco alguns pontos essenciais para a gente começar a discussão. Aqui, a grande ênfase que vai ser dada... Opa! Deixa eu ver, minha canetinha tá aqui. A grande ênfase que vai ser dada é a psicologia. Eu acho que não está rolando a minha caneta. A grande ênfase que vai se dar é a psicologia. Antigamente, o que se dava ênfase, gente, era a engenharia ou a sociologia. Aqui a gente vai ter uma influência muito grande da psicologia organizacional. Vários psicólogos de renome, vários teóricos que vocês possivelmente já ouviram falar, trarão contribuições importantíssimas aqui para essa teoria e para o pensamento administrativo. Então, a grande ênfase vai ser no behaviorismo e na psicologia. E aí vai fazer surgir uma área chamada comportamento organizacional, que é uma área de conhecimento muito estudada atualmente. E aí, a gente vai ter as ciências do comportamento auxiliando aí a teoria administrativa nessa nova proposição. Amplia o objeto de estudo das relações humanas, como eu havia dito, enfatizando as pessoas sobre dois aspectos. Olha cá para mim. Aqui é importante estudar o indivíduo, mas também as suas relações em grupo, em conjunto. Tá? Lá nas relações humanas, eles enfatizavam muito o caráter social, mas aqui a gente também, por exemplo, vai estudar a motivação com caráter intrínseco, com caráter dentro do indivíduo também. A gente vai considerar o indivíduo, mas também o coletivo. E olha, essa teoria, diferente das relações humanas, já passa a ser mais descritiva, explicativa e menos prescritiva do que aquela teoria das relações humanas, ok? Então ela vai ampliar o objeto de estudo e vai ser muito mais aberta. O homem, segundo essa teoria, essa vertente, é um animal social dotado de necessidades, e várias teorias de motivação vão ser focadas nas necessidades. Ele também é dotado de um sistema psíquico, de aptidão para aprender, ou seja, as pessoas podem aprender as coisas. Isso é um enfoque da teoria comportamental. Seu comportamento, ou seja, o comportamento das pessoas, é orientado a resultados e as pessoas articulam linguagem e raciocínio abstrato e têm características dual, que seriam a cooperação ou a competição. E esse nos traz o conceito do homem administrativo. Quem é o homem administrativo aqui para a teoria comportamental? A teoria comportamental diz que as pessoas estão o tempo inteiro tomando decisões. Os homens são tomadores de decisão e eles fazem isso racionalmente para atingirem certos resultados ou objetivos. Eles vão utilizar habilidades cognitivas e também habilidades afetivas para poder alcançar os resultados de que esperam. Então, presta atenção nesse caráter dual do homem administrativo. Ele sempre vai ter aí dois elementos muito importantes. Ou ele coopera ou ele compete. Isso é a dualidade. Quando ele coopera, quando ele tem atendido os seus objetivos, aí ele ajuda a organização a alcançar os deles. Quando é que ele compete? Quando ele não tem seus objetivos atingidos, então ele não vai ajudar a organização a atingir os dela. Ok? É assim que funciona. Então a gente tem aqui dimensões bipolares, porque ao mesmo tempo que ela vai ter uma abordagem bem teórica, com várias teorias de diversos autores, também vai ter uma abordagem empírica. O que é isso, gente?
Enfoque teórico e empírico. Porque o enfoque teórico vai levantar um bando de teorias e de conceitos. E o enfoque empírico vai a campo para ver na prática como é que a coisa acontece, ok? Então a gente vai ter essa dupla abordagem, tanto empírica quanto teórica. Além disso, análise macro e análise micro. A gente vai estudar o indivíduo e suas relações com a organização, que é macro. Vai enfatizar tanto o aspecto formal da organização, quanto o aspecto informal, porque as relações humanas só enfatizavam o informal. E vai aliar a cognição e a afeição das pessoas. Ou seja, esse é o caráter dual. A gente vai ter essas dualidades. Então ela permite várias visões. Ela permite um ponto e um contraponto. Isso é muito importante, porque as relações humanas só iam para o ponto, esquecia do contraponto, não admitiam a existência de vários elementos que aqui passam a ser considerados na realidade administrativa. Então, a teoria comportamental, junto com a teoria do DO, ou desenvolvimento organizacional, vão integrar aquilo que a gente chama de abordagem comportamental de administração. Então, só para você entender isso daqui, esse último tópico, o que acontece? Lembra da abordagem clássica de administração? A abordagem clássica de administração continha dentro de si a administração científica, que é de Taylor, e continha também dentro de si a teoria clássica, que é de Fayol. Então, uma abordagem contém mais de uma teoria. O mesmo acontece com a abordagem comportamental. Ela vai ter duas teorias. A teoria comportamental, praticamente, né, objetivamente, e a teoria do desenvolvimento organizacional. Então, de novo, dentro da abordagem comportamental, eu tenho a teoria comportamental, que tem um nome, não é, similar, e eu tenho ainda a teoria do desenvolvimento organizacional. Alguns autores sequer distinguem a teoria comportamental da teoria do DO, ou desenvolvimento organizacional, que é como se fosse um prolongamento daquela, ok? Mas que a Venato coloque em capítulos distintos no livro, eu vou colocar assim também para vocês, analisar uma, para depois analisar a outra, para ficar bem didático, ok? Vamos avançando. Novas proposições sobre a motivação humana e liderança. Então essa teoria vai ter uma forte influência sobre as teorias de motivação e sobre as teorias de liderança no contexto organizacional. Então, ó, do ponto de vista da motivação, salienta a motivação focada em necessidades humanas inerentes às teorias de conteúdo da motivação. Então vem comigo. Em gestão de pessoas, vocês costumam estudar teorias motivacionais e teorias de liderança. Essas teorias, boa parte delas, surgiram com a teoria comportamental, ok? Só que quando a gente fala de motivação, essas primeiras teorias terão um caráter mais fechado, hermético. Elas vão definir de forma fechada como que é a motivação, o que é a motivação em si. E aí, essas teorias serão todas focadas em necessidades humanas. Exemplo dessas teorias: hierarquia das necessidades de Maslow, a teoria bifatorial de Herzberg, aí tem Aldefer, tem McClellan. Esses autores todos vão enfatizar as necessidades humanas como elementos motivadores, ok? Que é o inerente a essa realidade, a esse contexto histórico das teorias administrativas, um enfoque comportamental. Tá? E aí a gente tem também as teorias de liderança. As teorias de liderança nesse período serão também teorias comportamentais que vão enfatizar a eficácia gerencial, ok? Então, como eu disse aqui para vocês, nós teremos Maslow, Herzberg, Aldefer, faltou um G aqui, McClellan, ok? Esses são autores que vão desenvolver vários estudos e teorias aqui. Também dá ênfase à função do líder, como eu tinha dito, trazendo os estilos de administração e teorias comportamentais que enfatizam o comportamento eficaz do líder, orientado para as tarefas e para as pessoas em seus estilos. Olha que para mim isso é muito importante, tá? A gente tem várias vertentes de teoria de liderança. A primeira grande teoria de liderança de que se tem notícia é a teoria dos traços ou teoria do grande homem. Como é que essa teoria funcionava, gente? Ela definia que um líder nasce líder, ou seja, traz consigo a máxima de quem nasceu para prego, jamais vai ser martelo. Então, segundo essa dinâmica, essa teoria vai dizer pra gente que ou você tem aquelas características finitas ou inatas, ou você jamais pode aprender a ser líder. Esse mesmo pensamento é superado pela teoria comportamental. A teoria comportamental enfatiza que a liderança pode sim ser aprendida. Então, o fenômeno da liderança passa a ser estudado para compreender qual o comportamento eficaz de um líder.
com influência da psicologia, do behaviorismo. Então a gente passa a estudar como é que um líder se comporta. Qual líder? Um líder eficaz, porque o que a gente espera é a eficácia gerencial. E aí depois de definir como é que é um líder eficaz, a gente define os vários estilos, e esses estilos podem se orientar ou para as tarefas, ou para as pessoas, ou para ambos. Aí surgem várias teorias de liderança e teorias de sistemas administrativos, a exemplo da teoria X e Y de McGregor ou dos sistemas administrativos de Hansis Likert. Ok? Vamos falar deles. Fica calmo. Avançando aí no nosso conhecimento. Bom, vamos falar de Maslow primeiro, o precursor das teorias sobre motivação. Então, Maslow vai enfatizar a questão hierárquica das necessidades, e quando falar em hierarquia, somente Maslow falou. Gente, é muito importante isso cai também em gestão de pessoas, e não só aqui, tá? Quando a gente enfatiza a questão da motivação, a gente deve entender que essa motivação para Maslow enfatiza as necessidades e coloca uma hierarquia. Então, o elemento central é a hierarquia. Então, você sempre vai associar nome aos bois. Quem foi que falou de hierarquia de necessidades humanas? Foi Maslow, ok? Então, cada autor vai ser caracterizado por uma expressão. Maslow, hierarquia das necessidades. Segundo esse autor, para você motivar uma pessoa, você precisa saber que tipo de necessidade ela tem. E aí, tão somente depois de identificar essa necessidade, é que você dá a ela aquilo que ela precisa para que ela produza mais e melhor. Então, a motivação vai ser considerada aí como algo que visa atender a necessidades humanas, básicas ou não. E aí ele desmembra as necessidades em necessidades básicas, necessidades mais elementares e necessidades mais elevadas. Quem não tem atendimento das necessidades mais elementares nunca vai buscar uma necessidade superior, tá? Porque isso é inerente a pessoas frescas. Quem tem pressa, quem tem fome, tem pressa. Então as necessidades de base são sempre prioritárias, elas são sempre prementes no comportamento. Caso não haja, você jamais vai pensar, por exemplo, em autorrealização quando você está com fome, ok? Então, as necessidades de base, elas dependem de recursos que são externos aos indivíduos. Isso é muito importante. De novo, as recompensas ou as necessidades que são mais básicas, elementares, elas não dependem do indivíduo, elas dependem de outros, de terceiros. Agora, as necessidades mais elevadas, elas dependem só do indivíduo, ok? E a gente vai chegar lá. Vamos ver? Então, olha lá. O Maslow vai dividir as necessidades que são primárias, que são as fisiológicas, as de segurança, e aí ele desmembra isso daqui, dizendo que as de cima são necessidades secundárias. Todo mundo tem as primárias, todo mundo tem as primárias. Nem todo mundo vai ter as secundárias. Você só começa a pensar nas secundárias quando você tem atendidas as suas primárias. O que é necessidade fisiológica, gente? Necessidade fisiológica é ter o mínimo de atendimento das necessidades. Você consegue ter um salário para comer, para dormir, para manter a sua integridade física. Depois que você tem essas necessidades atendidas, você também quer ter segurança. Você não quer o medo do desemprego, você quer saber que você vai ter um amanhã, você quer saber que você trabalha numa jornada boa, que você não é abusado, que você não sofre assédio moral, que você não tem a sua integridade física abalada pelo trabalho. Aí são as necessidades de segurança. Aí quando você atende essas duas necessidades, que dependem de recursos externos, surgem as necessidades secundárias, que dependem somente do indivíduo, já são externas, tá? Já são internas ao indivíduo e não são estímulos externos ou atendimento externo dessas necessidades. Aí vem as necessidades sociais, quando você quer boas relações com os colegas, com os pares, com o chefe, você quer ser o boa praça da galera. Aí você vai ficando fresco. Depois que você tem isso, o que você busca? Você busca a estima, você quer olhar e dizer assim, eu faço um trabalho massa, eu não sou um cocôzão, eu faço um trabalho dignificante e um trabalho que as pessoas reconhecem e me estimam. Meu trabalho me traz prestígio. E você enxergar isso depende só de você, tá bom? E aí você tem as necessidades de autorrealização. Você quer se comprometer com ótimos resultados, você quer desafios, você quer um trabalho complexo, inovador. Aí você quer a autorrealização. Percebam que essas necessidades acima são muito elevadas e nem todas as pessoas terão.
Porém, as necessidades básicas, que são as fisiológicas e as de segurança, estão presentes no comportamento de todo e qualquer indivíduo, segundo quem? Maslow. Então, olha lá, como o Chiavenato coloca aqui, ó. O que é fisiológica no contexto de trabalho? Intervalos de descanso, conforto físico, horário de trabalho razoável, de segurança, condições seguras de trabalho, remuneração e benefícios, estabilidade no emprego, sociais, amizades dos colegas, interação com clientes, chefe amigável, estima, responsabilidade por resultado, orgulho e reconhecimento, promoções. Necessidade de autorrealização, trabalho criativo e desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões. E isso eu quero que vocês enfatizem, que a galera quando erra isso daqui. Isso daqui. Isso daqui é fácil, todo mundo já ouviu falar. Agora, isso daqui nem todo mundo ouviu falar. Necessidades de nível inferior, quais são? Segurança e fisiológica, não necessariamente nessa ordem, tá? Essas são as necessidades elementares, que são satisfeitas, ó, externamente, como necessidades fisiológicas e de segurança. As necessidades superiores são satisfeitas internamente, como as sociais, de estima e de autorrealização. Isso daqui está no livro Comportamento Organizacional do Stephen P. Robbins. E eu gosto de colocar porque é o que faz alguns errarem aí, ok? Então, enfatiza isso nos seus estudos, tá? Lembrem-se sempre que as necessidades mais básicas da pirâmide hierárquica de Maslow são atendidas por elementos externos. A satisfação é obtida por elementos externos dessas necessidades. Agora, quando a gente fala de necessidades mais elevadas, como social, estima e autorrealização, isso depende do indivíduo, são satisfeitas internamente. Ok? É isso, seguindo. Bom, como desdobramento natural dessa teoria, surge um cara chamado Herzberg. Herzberg vai falar da teoria bifatorial, dividindo aí a motivação em fatores motivacionais e fatores higiênicos. Muito importante para a gente avançar. Para esse autor da teoria comportamental, não existe o contrário da satisfação ser a insatisfação. Não. O contrário da satisfação é a não satisfação. Ok? De novo. Para Herzberg, o contrário da satisfação é a não satisfação. Não é insatisfação, não, é a não satisfação. Da mesma forma, o contrário da insatisfação não é a satisfação, mas é a não insatisfação. Ok? E aí, segundo ele, esses fatores motivacionais são equivalentes lá na hierarquia das necessidades de Maslow, equivalentes a autorrealização, e estima. Todo o restante vai ser aqui fatores higiênicos. Quais são os fatores higiênicos, portanto? Fisiológicas, de segurança e sociais. Então, essas são as necessidades aí básicas. Tá? Então, os fatores motivacionais, eles são satisfacientes. Se você tiver, você está satisfeito. Se você não tiver, você está não satisfeito. A mesma coisa que os insatisfacientes. Se você tiver, você está não insatisfeito. Se você não tiver, você está puto. Você está insatisfeito, aí sim. Aí os fatores motivacionais, gente, são chamados, portanto, de satisfacientes. Eles são fatores do conteúdo do seu trabalho. É aquilo que você faz. Segundo Herzberg, dinheiro não traz satisfação, dinheiro não motiva, porque é fator higiênico. Então, Herzberg fala que dinheiro não motiva, que dinheiro não traz satisfação. E eu digo que ele permite que você sofra em Paris, em Milão, sei lá, em Nova York, ou no lugar que você quiser, desde que você tenha a grana para bancar, né? Enfim, o que importa é, cada autor vai dizer uma coisa e você deve sempre associar o autor a sua teoria. Não confundir um autor com o outro, tá? Que isso é recorrentemente cobrado. Então, tudo aquilo que você faz no seu trabalho é motivacional e satisfaciente. Tudo aquilo que advém do seu trabalho, ou seja, de contexto do trabalho, é contexto da empresa, né? Vai ser aí para você insatisfaciente, ou seja, mero higiênico, paliativo, não te traz satisfação. Quando muito, traz a não insatisfação. Então, vamos lá para a gente ver aqui no quadro, olha só.
Os fatores motivacionais estão relacionados ao conteúdo do cargo, como a pessoa se sente em relação ao trabalho, ao seu cargo. Então, o trabalho em si é motivacional, realização é motivacional, reconhecimento é motivacional, progresso também é, responsabilidades, promoções, tudo isso são fatores motivacionais, satisfacientes e, portanto, intrínsecos. Quando eu falo dos fatores higiênicos, eles estão relacionados ao contexto do cargo, como a pessoa se sente em relação à empresa, ao seu contexto, as condições de trabalho, a administração da empresa, os salários, relações com o supervisor, benefícios e serviços sociais. Esses são todos fatores extrínsecos. Se você tem, você está não insatisfeito. Se você não tem, você está insatisfeito. Então, gente, isso é o que traz Herzberg. Mas Herzberg tem uma outra importante contribuição. Ele vai enfatizar a importância do cargo, né? Do trabalho para o indivíduo. Então, antes, lá na abordagem clássica de administração, o que a gente tinha que fazer era adaptar a pessoa ao trabalho. Aqui não mais. Aqui o trabalho tem que ser adaptado à pessoa. E aí ele enfatiza muito a importância do conteúdo do trabalho para o indivíduo enquanto elemento motivador. E aí importantes conceitos começam a surgir a partir do estudo feito por Herzberg. Exemplo, olha lá. Enriquecimento vertical e horizontal de cargo, que você pode encontrar com expressões em inglês. A exemplo do job enrichment, que é enriquecimento de cargo, ou ainda job enlargement. Enlargement. Que é quando você alarga o cargo, você faz o crescimento. O crescimento do cargo pode ser em nível vertical, ou seja, quando você pega algo simples, diferente e transforma em algo de maior complexidade. Então, no enriquecimento vertical, o que acontece? Você vai trazendo acréscimos para o cargo do cara de modo vertical, ou seja, sempre atribuições que são diferentes e de maior grau de complexidade. Esse é o enriquecimento vertical. Porém, às vezes você acrescenta tarefas que são de mesmo grau de complexidade, mas são diferentes. Aí você tem um enriquecimento horizontal. Olha lá. Então aqui, ó. Vamos primeiro para o vertical. Automatizar ou atribuir tarefas mais simples a outros. Depois, enriquecer o cargo. Para enriquecer o cargo, deve arranjar seus elementos. Atribuir responsabilidades mais elevadas. Agora, olha o que acontece no horizontal. Incluir o pré-trabalho. Enriquecer o cargo deve ser rearranjar seus elementos. E aí a gente inclui trabalho posterior. Então, para ficar claro isso aqui para vocês. Se você tem enriquecimento vertical, você vai atribuir novas responsabilidades de maior grau de complexidade. Se você vai fazer um enriquecimento lateral ou horizontal, as atribuições serão diferentes, as responsabilidades serão diferentes, mas o grau de complexidade se mantém no mesmo nível, ok? E o Herzberg vai enfatizar bastante isso daqui, tá bom? Essa é a importância do conteúdo dos cargos. Outra implicação muito importante aqui dessa teoria comportamental são os estudos de McGregor. Então, McGregor vai trazer para a gente a teoria X e Y como dois extremos. Aqui, a teoria X equivale à clássica. E a teoria Y equivale às relações humanas. Tá? E são diametralmente opostas. Olha o que diz a teoria X. As pessoas são indolentes, preguiçosas, não gostam de trabalhar vadias, falta-lhes ambição e evitam o trabalho, resistem à mudança, sua dependência as torna incapazes de autocontrole e autodisciplina. Aqui, a administração é um esforço para dirigir o trabalho das pessoas, né? As pessoas devem ser persuadidas e motivadas, as pessoas devem receber incentivos que são econômicos como recompensa, ou seja, o homem econômico. Teoria Y, equivalente às relações humanas, as pessoas gostam de atividade, as pessoas não são passivas, têm motivação e potencial de desenvolvimento, aceitam responsabilidade, têm imaginação e criatividade. Aí a administração é um processo de dirigir o comportamento, tá? E não os esforços das pessoas em direção dos objetivos organizacionais e também, pessoais, que é uma faca de dois gumes. 2.
A tarefa da administração é criar condições organizacionais através das quais as pessoas possam atingir seus objetivos pessoais. Percebam que isso é muito enfatizado, tá, gente? A questão da satisfação das necessidades individuais é muito enfatizada na teoria comportamental. Então, para que o indivíduo ajude a organização a alcançar seus objetivos, é essencial que os objetivos dos indivíduos estejam sendo alcançados em conjunto. É assim que se obtém a sinergia ou equilíbrio organizacional. Seguindo. Outro importante teórico dessa teoria comportamental é um cara chamado Francis Likert. E o Francis Likert vai trazer para a gente 4 sistemas administrativos numa ideia de contínuo. Uma ideia de contínuo. Em que aqui é como se a gente tivesse uma teoria X nesse extremo aqui. Opa! Nesse extremo aqui, teoria autoritário coercitivo seria X e o participativo seria Y. Só que aí ele flexibiliza com 2 sistemas no meio do caminho, que é o autoritário benevolente e o consultivo. Bom, olha lá o que a gente vai ter no autoritário coercitivo. Forte centralização da cúpula. Sistema de comunicação precário, gente, isso aqui é mais importante de tudo, tá? Quando cai, cai muito isso. Como é que é a comunicação no autoritário coercitivo? É só descendente, vertical. Ou seja, é uma ordem que sai de cima para baixo. Não há que se falar em comunicação vertical ascendente, porque predominantemente ela vai ser descendente do chefe para o subordinado, ok? São vedadas as relações interpessoais são vedadas e prejudiciais à empresa, o indivíduo é isolado, atômico. Sistema de recompensas e punições é o quê? Medo, obediência cega e quando tem recompensa é o quê? Remuneratória. Aí o que acontece? Eles começam a flexibilizar um pouco. Aí você vai ser autoritário nesse segundo estilo, mas você vai ser um autoritário benevolente. Não vai ser um autoritário coercitivo. Aqui você já começa a dar alguma informação para as pessoas e não meras ordens. Vem cá para você ver. Então aqui a gente vai ter centralização com uma pequena delegação de rotina. As comunicações serão precárias, descendentes, já começam são descendentes, mas já começa a ter ascendentes, muito pouca. São toleradas as relações, mas a organização informal é uma ameaça. E aqui você vai ter menor arbitrariedade, com predominância de recompensas salariais, mas aí algumas raras recompensas sociais. Então, o que você pode perceber? O que flexibilizou? A gente já vai ter vai ter centralização com alguma delegação, a comunicação vai fluir de cima para baixo predominantemente, mas alguma coisa sai de baixo para cima. E aqui a gente já começa a introduzir algumas recompensas, poucas recompensas sociais, ok? Consultivo. Aqui, antes de decidir, consulta-se, permitindo delegação e participação. O fluxo é vertical, descendente e ascendente, e olha que bonito! Já começa a ter uma comunicação horizontal entre as pessoas no setor, por exemplo, entre áreas. Aí você vai ter certa confiança nas pessoas e nas relações, e aqui as punições se tornam mais raras, com recompensas materiais e sociais. Então deu uma flexibilizada boa. Por fim, a gente flexibiliza por meio do sistema participativo. No participativo agora você vai ter alta descentralização para as equipes, tá? Para as próprias equipes. Aqui você vai ter, eficiente, um modelo de comunicação eficiente para o sucesso da empresa, porque é em todas as vias. O trabalho em equipe com formação de grupos é estimulado por meio da organização informal e você vai ter recompensas sociais e materiais, evoluindo nessa noção de contínuo que a gente tem aí, ok? Então é isso. A gente vai ficar por aqui. No próximo bloco a gente continua com mais teoria comportamental. Some daí não. Tchau.